Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria voltar, estar novamente com você, dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje, capítulo de número 22, da lição de número 13, da revista Compromisso. Vamos ler juntos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, né? Ou acessar o texto, seja na sua mídia, o capítulo 22, versículo de número 5, que é o texto áureo da lição de número 13. Eu vou ler para você. Diz assim: Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe na compreensão e aplicação da palavra aos nossos corações nesta lição. Revelação final é o tema da lição de número 13. O texto que lemos, que é de Apocalipse 22, verso de número 5, diz: não haverá noite, ou seja, na eternidade a luz é o Senhor. Ele iluminará todas as coisas. Nem luz de candeia, ou seja, nem luz elétrica, não é? A candeia para eles no tempo de João, ou lamparina, e no nosso tempo, a luz elétrica. Nem a luz do sol, ou seja, a luz natural. Por quê? Porque o Senhor os iluminará. Como disse, Deus será presente em nossas vidas na eternidade. Agora, interessante a afirmativa final desse versículo de número 5. E com ele reinarão para todo sempre. Quem há de reinar para todo sempre com o Senhor? Os salvos, os remidos, os alcançados com a salvação de Cristo Jesus, estarão com ele para toda a eternidade, neste reino que será eterno. Estas são as observações, então, do texto áureo da lição de número 13. Fazendo aqui uma introdução, querido irmão e querida irmã, é fato que no Apocalipse, ou seja, na revelação do Apocalipse, nós podemos perceber aqui a narrativa de que o Senhor veio e voltará. Todo o livro do Apocalipse é a confirmação, é o Senhor dizendo a João, confirmando a João, que ele veio na pessoa de Jesus e voltará na pessoa de Jesus. É quando se cumpre toda a revelação da história que o Senhor planejou. Então, o Apocalipse mostra para nós o Senhor cumprindo toda a sua revelação em relação a seu povo, à humanidade, ao cumprimento das suas profecias. E os salvos estarão recebendo, então, as boas-vindas do céu. É quando na eternidade estaremos com ele, para habitar com o Senhor para sempre. Esta é a forma linda e apoteótica que se encerra o livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, a confirmação de que os salvos habitarão com o Senhor para sempre. Em primeiro lugar, a lição de número 13 traz para nós a confirmação de que a revelação do Senhor é digna de toda confiança. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 6. Diz que João ouviu a voz do Senhor dizendo que estas palavras são dignas de confiança. Ou seja, a palavra que vem do Senhor para vós, por intermédio de João, revelado no Apocalipse, é digna de confiança. Ou seja, não há engano. E por isso a afirmativa de que ela é digna de confiança, porque vem do Senhor, né, para a igreja, para o seu povo, para todos que confiam na palavra de Deus.
Outra coisa interessante aqui é perceber que o Senhor dos Espíritos e dos profetas é quem falou. Ou seja, é o Senhor dos seus servos, é o Senhor que conduziu os profetas, é o Senhor que conduziu toda a revelação. É Ele quem fala, é Ele que revela. Mostra também que todas as coisas reveladas aqui no Apocalipse vêm do Senhor. Então está bem claro aqui que a revelação do Senhor é digna de toda aceitação, porque é Ele quem as revelou aos profetas, aos santos, e que tudo que está revelado no Apocalipse, assim como em toda a palavra, vem do Senhor. Vemos aqui também, queridos irmãos e irmãs, que todos os que creem nesta palavra, né, devem ter este sentimento de que ela é digna de confiança, que ela é digna de crermos nela, de aceitar a revelação do Senhor como Ele nos revelou. Os mandamentos do Senhor, as profecias do Senhor que agora estão completas. Mandamentos e profecias precisam ser aceitos por nós, mas ao mesmo tempo precisam também serem obedecidas. Por quê? Porque ela vem de Deus para todos. E ela vem de Deus de forma especial para a igreja do Senhor. Então, por isso nós precisamos crer, aceitar e crer nesta palavra. Em segundo lugar, o que significa o breve? Dito aqui neste texto de Apocalipse 22, versos 6 e 7. João primeiro declara sobre a veracidade do seu comissionamento. Interessante que, mais uma vez, João está declarando, não é, que ele recebeu do Senhor, como nós estudamos em lições passadas, me parece que na lição 2, que estudamos a respeito do comissionamento de João. E aqui, encerrando a revelação, ele mais uma vez declara que ele foi comissionado pelo Senhor para receber a revelação e transmitir ao seu povo, a igreja dos seus dias e, consequentemente, a igreja do Senhor através dos tempos. Ou a ele foi revelado para ser transmitido coisas que acontecerão em breve. Como entender esta afirmativa de João? Já se passaram 2000 anos, né? Mas é interessante entender, seguindo este raciocínio. Coisas que acontecerão em breve, na linguagem apocalíptica, ou significa, iniciando na experiência dos irmãos do primeiro século, em breve, e ao longo da história da igreja se completando. E não podemos nos esquecer nunca que breve para Deus é o tempo dele. Lembra daquele texto escrito por Pedro na sua carta, que nós estudamos na lição anterior? Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o breve de Deus não é o nosso breve. Então, o breve do Senhor está dentro do propósito dele, mas que se iniciou atendendo às expectativas dos irmãos do primeiro século e ao longo da história da igreja até a volta do Senhor Jesus. Eis que venho brevemente. Então, o breve tem a ver também com repentinamente. Quando você menos espera, o Senhor está chegando. Então, querido irmão, querida irmã, enquanto o Senhor não vem, os acontecimentos funcionam como preparo para o grande dia da volta do Senhor. Todos os acontecimentos que nós estudamos aqui ao longo do estudo do Apocalipse mostram possibilidade de preparo da igreja para a volta do Senhor. E o texto diz que bem-aventurado é aquele que guarda esta palavra. Ou seja, aquele que guarda a palavra do Senhor sem a preocupação de ressignificá-la ou de atualizá-la.
Percebe que o texto diz, no versículo de número 18 e 19 de Apocalipse 22, que serão réus do juízo do Senhor aqueles que derem a esta palavra conotações diferentes. Tirar e botar, né? Acrescentar ou tirar, um tio, um Y, uma letra. E isto não significa atualização do contexto do nosso vocabulário. Uma vez um irmão em minha igreja estava preocupado porque a Bíblia que ele tinha, que era de muitos anos, e as pessoas escreviam de forma diferente. Eu disse para ele, irmão, esse versículo do Apocalipse não significa a atualização literária, mas significa tirar e botar, é dar significados diferentes àquilo que o Senhor revelou. E nós não podemos fazer isto de forma alguma. Então, precisamos crer na palavra como o Senhor as revelou. Ou seja, crer na essência da palavra. Aquilo que o Senhor disse que é pecado. Então, é preciso entender desta forma. Recomendações enquanto, então, aguardamos os acontecimentos. É a terceira parte da lição de número 13, capítulo 22, versículo de número 8 até o versículo de número 13. Ou seja, a igreja deve permanecer firme, atendendo às recomendações da palavra de Deus e também do Apocalipse. Precisa crer que a mensagem do Senhor é absoluta e verdadeira. Ela é absoluta e verdadeira. Capítulo 22, verso 6. Precisa dar testemunho da fé, como se Jesus voltasse hoje. O nosso testemunho a respeito da nossa fé é como se Jesus voltasse neste tempo. Ou seja, no nosso tempo. Hoje, nós precisamos continuar firmes na fé, inabaláveis e testemunhando. Capítulo 22, versos 6 e 7 e versículo de número 10 também. E lembrar também que a volta do Senhor Jesus será repentina. Jesus já tinha dito isso, já tem falado em outros momentos aqui para você. Em Mateus 24, principalmente o verso 44, ele diz que ele virá brevemente, ou seja, repentinamente. A qualquer momento em que você menos espera, o Senhor virá. E nós precisamos estar preparados para isso. Crer na promessa do galardão de acordo com a obra de cada um. Capítulo 22, verso 12. Galardão aqui, buscando a origem da palavra, no grego significa recompensa. Nós sabemos que o galardão será segundo as nossas obras. Serão recompensas segundo as nossas obras. E há uma série de pensamentos a respeito, mas não vamos aqui devagar a respeito desses pensamentos, mas entender que o Senhor tem sim uma recompensa, uma forma de recompensar aqueles que têm sido fiéis, que trabalham na causa do Senhor. Como será este galardão? Nós só vamos saber quando vamos chegar lá. Mas se a sua fé está firmada no Senhor, e se você trabalha para o Senhor, e tem dedicado o seu tempo a testemunhar do Evangelho, a viver o Evangelho do Senhor, o Senhor tem esta recompensa garantida para o servo fiel. E em quarto lugar, aprendemos no texto da lição de número 13, Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, e já fizemos inclusive a referência a estes versículos, que a palavra do Senhor permanece para sempre e a sua verdade é inalterada. Ou seja, trata-se da inerrância da revelação. Ou seja, os princípios referentes ao Apocalipse, citados nos versos 18 e 19, são aplicados em toda a palavra. E isto a gente não pode ter dúvidas, né? Quando ele diz que a palavra do Senhor não pode ser de forma alguma negada a sua veracidade, então significa dizer que nós precisamos crer na forma como ela está revelada. Vamos ler o que está aqui escrito nos versos 18 e 19.
Está assim, olha. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, ela é verdade completa e absoluta. Não há que acrescentar, não há que atualizar, não há o que ressignificar. A essência da palavra, o que ela diz que é mentira, o que ela diz que é verdade, o que ela diz que é pecado. E olha o verso 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, preste atenção, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas, ou seja, das promessas que estão escritas. Então, irmãos, muito cuidado com o que estamos ouvindo neste tempo. Cuidado com aquilo que tem sido dito neste tempo, em que pessoas querem relativizar a palavra do Senhor, acomodando ao capricho desta humanidade, para aceitar o pecado dentro da igreja. É necessário estarmos atentos. A contextualização literária, a forma de realizarmos as coisas, elas são sempre bem-vindas, mas a essência da palavra não muda. Aquilo que Deus revelou como verdade para as nossas vidas, o que ele disse, repito, se é pecado, é pecado. Se é para fazer, é para fazer. Se não é para fazer, é para não fazer. Se é para aceitar o que ele diz. Agora, aquilo que ele diz que é para não aceitar, o pecado, seja ele da homossexualidade, da mentira, da falsidade, do adultério, da falta de cuidados com os outros, qualquer que seja o pecado, não tem lugar na palavra do Senhor. Então, aquilo que o Senhor diz para ser cumprido por nós, como o casamento que o Senhor quer entre homem e mulher, a vida comum dos crentes, respeitando a Deus, a vida de cidadão da terra, mas não se esquecendo que ele é cidadão do céu, a vida de santidade, todas estas coisas que estão ditas lá, que devemos ser vigilantes e fugir da aparência do mal e do mal. Então, são coisas que estão escritas na palavra do Senhor, que são verdades absolutas para serem colocadas em práticas. Então, fica esta nota aqui, porque estamos vivendo tempos difíceis e que precisamos estar atentos. Em quinto lugar, mensagens para a igreja hoje. Versículo de número 20. Ora vem sem demora, ora vem, Senhor Jesus. A oração de João naqueles dias parece ecoar ao longo da história, ainda parece muito clara para nós neste tempo. Ora vem, Senhor Jesus, significa o anseio dos crentes, não é? De estar com o Senhor. Para nós, neste tempo que estamos vivendo, também temos a mesma sensação, o mesmo sentimento de que o Senhor está voltando e de que ele já está chegando e de que se aproxima cada vez mais o dia da volta do Senhor Jesus. Então, esta expressão, ora vem, Senhor Jesus, do verso 20, revela o anseio da igreja de estar com o Senhor. Portanto, irmãos, concluindo, o Apocalipse fala de lutas? Sim, fala de lutas. Mas fala essencialmente da vitória do Cordeiro, Jesus, e sua igreja, sua noiva. É essencialmente um livro de esperança, um livro de vitória, que fala da vitória de Jesus sobre o mal, junto com a sua igreja. E Deus revelou durante séculos a sua mensagem de esperança. Ele tem revelado durante os séculos da nossa era a mensagem de esperança. Ele também revelou esta esperança dos irmãos do passado ao crer na vinda do Messias.
A graça do nosso Senhor Jesus. É assim que termina, não é? O Apocalipse. O Apocalipse termina deste jeito. A graça do nosso Senhor Jesus seja para com todos. Ou seja, é uma alusão aos irmãos do primeiro século e a todas as igrejas, em qualquer lugar e época, tem sobre si a graça do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, assim encerramos o estudo deste trimestre. E eu quero agradecer, primeiro a Deus, a oportunidade de estarmos juntos durante todo esse trimestre. Agradecer também à nossa Convenção Batista Brasileira pela oportunidade de poder cooperar. Agradecer os irmãos que trabalham na editora Convicção, a oportunidade de estarmos contribuindo com a revista Compromisso e também a revista da terceira idade, né? A revista Realização. A revista da terceira idade também tratou do livro do Apocalipse com as lições que o Senhor me permitiu escrever. Louvar a Deus pelos meus colegas que também escreveram sobre esta lição, né? Como na revista Atitude, por aqueles que escreveram os artigos iniciais da nossa revista Compromisso, que ajudaram no entendimento. E louvo a Deus principalmente por você, aluno da EBD, que teve a oportunidade de ter acesso mais uma vez ao estudo que recebeu deste trimestre. Que Deus Todo-Poderoso seja bondoso, né, em nos ajudar a entender que o Apocalipse trata da esperança e da vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. Por isso, como iniciei o Apocalipse, o estudo lá na lição de número 1, quero encerrar também dizendo a você: Apocalipse sem medo. Não há por que ter medo das revelações que aqui estão. E se você acompanhou os estudos, você percebeu que ao longo dos estudos, mais claro foi ficando para nós de que as revelações aqui tratam da esperança e da vitória de Jesus e da sua igreja que o Senhor nos revelou. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém, queridos? Vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado pela oportunidade dos estudos neste trimestre. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado por nossa denominação batista, que nos deu a oportunidade de estar trabalhando com eles neste tema tão importante. Agradecemos por cada aluno, por cada professor, principalmente neste tempo difícil, ó Deus, que estamos vivendo, mas que de alguma forma, através de estudos online, presenciais, mas com todos os critérios, puderam estudar a palavra do Senhor em suas casas. Ó Deus, abençoe. E neste momento, ó Deus, quando estamos falando com o Senhor, quando estamos vivendo esse dia, que é o dia 2 de dezembro, quando estamos gravando este tema, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue cuidando da nossa nação e das nações ao redor do mundo. Quando há uma retomada, Deus, desses vírus, ceifando pessoas no nosso meio, afetando irmãos nossos e amigos nossos. Ó Deus, permita que haja uma vacina em breve para que tenhamos a liberdade de ir e vir e de estar juntos, nos abraçando e nos cultuando e celebrando ao Senhor nos templos. E podermos continuar a tua obra como vínhamos fazendo. Mas à medida em que ainda estamos neste modelo, ó Deus, de trabalho, que o Senhor nos capacite para continuar firme na tua presença. Cuida dos médicos, cuida dos enfermeiros, cuida das famílias, cuida, Senhor, consolando os corações dos que estão aflitos ou que estão enlutados e sarando os enfermos. Ó Deus, cuida de nós, revigora o nosso ânimo e prepara-nos para a volta do teu Filho Jesus. Oramos agradecidos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, dando-nos a sua paz. Amém, queridos? Que
Que o Senhor, portanto, abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Amém.